Ok, amigos, voltamos aqui com o nosso segundo bloco, para terminarmos atos administrativos. Vem comigo, close na tela, olha lá. Terminamos aqui a ideia de formação. Vamos aqui dar apenas alguns exemplos. Falamos o que sobre formação? Que ela é composta das etapas de perfeição, validade e eficácia, perfeição e existência, e o ato existe, é perfeito, quando ele completa, quando ele conclui o seu ciclo de formação. Não adianta concluir o ciclo de formação se ele não for considerado um ato administrativo válido. E, para ser válido, ele tem que respeitar o ordenamento jurídico. Agora, de nada adianta ter concluído o ciclo de formação, existir e ser perfeito. Respeitar o ordenamento jurídico, ser válido e não produzir efeitos. Porque ele depende, por exemplo, de algo para que ele possa produzir os seus efeitos, para que ele possa ter, de fato, eficácia. Ele precisa de alguma coisa complementar. Então, isso aí é eficácia. Eficácia, ela só é atingida quando o ato ele tem a aptidão para produzir os efeitos que lhe são inerentes. Professor, partimos aqui da premissa de que os atos existem, até porque se ele não existe, eu não tenho nem como raciocinar em cima da validade e da eficácia. Agora, imaginando a primeira etapa preenchida, que é a etapa da perfeição, que é a etapa da existência, imaginando esta etapa preenchida, que é a etapa da perfeição, que é a etapa da existência. Preenchida esta etapa, o que nós temos? Preenchida a etapa da perfeição, preenchida a etapa da existência, nós temos que o ato ele pode ser válido ou não, pode ser eficaz ou não. Vou dar um exemplo. O sujeito celebra um contrato com a administração pública. O contrato, ele existe? Sim. Se existe o instrumento de contrato e as formalidades para o ciclo de formação daquele ato bilateral que é o contrato, elas foram respeitadas, o contrato está perfeito. Dizer que o contrato está perfeito não quer dizer que ele é válido, porque nós temos que observar se esse contrato ele respeita o ordenamento jurídico. Por exemplo, ele respeita a lei de licitações? Se sim, ele é válido. Se não, ele é um contrato inválido. E não adianta esse contrato ele ser válido, mas ele não ter eficácia. Porque, por exemplo, a lei de licitações, ela diz que os contratos eles só passam a produzir efeitos jurídicos a partir do momento em que eles são publicados. Nós temos que os contratos eles só produzem efeitos jurídicos a partir do momento em que eles são publicados. Apenas produzem efeitos jurídicos a partir do momento em que são publicados. Então, se o contrato ele terminou, concluiu o ciclo de formação, portanto é perfeito. Se ele respeita o ordenamento jurídico, ele é válido, mas ele só vai ser considerado um contrato eficaz, ele só vai ser considerado um contrato eficaz se efetivamente acontecer o que, Éden? Ele for publicado, porque a publicação, já diz a lei, ela é condição de eficácia para os contratos administrativos, ok? E, de fato, até com os atos passam a produzir efeitos jurídicos a partir do momento que são publicados. Os atos se tornam exigíveis e passam a produzir efeitos a partir do momento que é dada a publicidade a esses atos. Então, com certeza, a publicação é uma das formas de publicidade que nós temos e, naturalmente, a ideia que nós temos aí é exatamente essa. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo? Então, na tela, observe comigo, você tem aí perfeição, o contrato, exemplo, que concluiu o seu ciclo de formação, validade, respeito ao ordenamento. Ele pode ser válido e ineficaz? Pode. Ele é válido quando ele respeita a lei de licitações e é ineficaz quando ele ainda não foi publicado. Ele pode ser inválido e eficaz? Pode. Ele pode ser inválido quando ele desrespeita a lei e foi elaborado esse contrato burlando a lei de licitações, violando a lei de licitações, mas ele passou e foi publicado. Passou e foi publicado. Nesse caso, embora inválido, ele é eficaz. Então, perceba que os critérios eles se confundem. E ele pode ser inválido e ineficaz? Pode. Ele pode desrespeitar a lei e ainda não ter sido publicado. Apenas para você entender que a gente consegue brincar com esses elementos de formação dos atos administrativos. Nós conseguimos brincar com esses elementos. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Evoluindo no raciocínio, o que nós temos? Observe comigo, close na tela, olhe lá. Terminamos aqui a formação. E, para concluir agora sim, em definitivo, o tema atos administrativos, vamos falar aqui da extinção. Como é que pode se dar a extinção dos atos administrativos, professor? A extinção, ela pode se dar de vários modos. Eu vou colocar aqui o tópico 6, que trata da extinção. Tópico 6, que trata da extinção. E nós temos a extinção, primeiro, pela conclusão. Conclusão de que, Éden? A conclusão aqui do objeto ou do prazo. Conclusão do objeto ou do prazo. Do objeto quando, por exemplo, você tem o término da construção de uma obra, a escola. O ato de construção da escola, ele considera-se
concluído, ele considera-se terminado quando a escola efetivamente é concluída, quando as obras de construção da escola, elas efetivamente são definitivamente concluídas, terminadas, definitivas. E aí, nesse caso, conclusão do objeto. Terminou a escola, concluiu o ato de construção da escola. Da mesma forma, olha lá, além da construção, da conclusão do objeto, quando você tem aí, por exemplo, o término da construção de uma obra, você tem o prazo. E o prazo é o que, professor? A conclusão do prazo é quando, por exemplo, o servidor ele tira a licença para tratar de algum interesse. Então, imagine aí, o sujeito tem 3 anos para tratar de interesse particular, tira essa licença para tratar de interesse particular, e aí terminou o prazo, licença gozada, o ato de licença, ele considera-se concluído, o ato de licença, ele considera-se efetivamente realizado, findo, terminado, ok? Então, uma das formas de se concluir o ato, de se extinguir o ato, é concluindo não só o seu objeto, como também o seu prazo. Na tela, observe, nós temos aí, segunda forma, aqui no 6.2, nós temos também a hipótese de extinção pelo desaparecimento. A hipótese de extinção pelo desaparecimento. Desaparecimento de quê, professor? Pelo desaparecimento que pode ser desaparecimento do sujeito ou desaparecimento do próprio objeto. Temos desaparecimento do sujeito quando, por exemplo, o falecimento da pessoa natural extingue o ato que deu posse àquela pessoa, ou até mesmo a falência a extinção da pessoa jurídica. Então, desaparecimento do sujeito, você tem extinção da pessoa jurídica. Imagine, a pessoa jurídica celebrou um contrato de concessão com o Estado. O ato bilateral, chamado contrato de concessão. Então, há ali uma concessão, que é um ato bilateral, por quê? Porque ela se perfaz pelo instrumento de contrato, e aquela concessão, ela foi extinta porque a pessoa desapareceu. E por que a pessoa desapareceu? Porque houve um desaparecimento da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela foi extinta. Imagine, houve uma extinção daquela pessoa jurídica. Juridicamente ela não existe mais. Desaparecimento do sujeito. Da mesma forma, o ato de provimento em cargo público, ele considera-se extinto quando a pessoa ela morre, porque a morte vai gerar a vacância do cargo público. E aqui, esse ato ele deixou de existir, o ato de provimento ele deixou de existir, porque o sujeito desapareceu em decorrência do seu falecimento. Na tela, observe, aqui nós temos também a ideia de desaparecimento do objeto, não só do sujeito, como também do objeto, como você percebe aí. A questão do objeto traz o quê? A questão do objeto, você tem o desaparecimento de um terreno de marinha. Você tem a questão do terreno de marinha. E nesse objeto aqui, você tinha uma enfiteuse, e aí, com certeza, a enfiteuse ela foi desconstituída, desapareceu. E desapareceu por quê, professor? Por um motivo simples. Porque imagine que as águas avançaram, e agora, onde tinha areia, agora tem água. O avanço da água, ele fez com que desaparecesse aquele terreno de marinha e desconstituiu a enfiteuse, extinção do ato, pelo desaparecimento de quê? Do próprio objeto. Para ter o ato de enfiteuse, precisava ter o objeto, que era o terreno de marinha. Se o terreno de marinha desaparece, o desaparecimento do objeto extingue aquele ato. Ok, meus caros? Então, na tela, olha lá, vimos aqui primeiro conclusão do objeto e do prazo. Depois vimos aí desaparecimento do sujeito e do objeto. Terceira hipótese de extinção do ato administrativo seria aqui o nosso 6.3. Nós temos a renúncia. Aqui no 6.3 nós temos a renúncia, que diz respeito a quê, professor? Do titular que abre mão, por exemplo, de uma licença adquirida. Então, imagine que o sujeito ele bate as portas do poder público, imagine que o sujeito ele bata as portas do Estado e peça uma licença para construir. Peça uma licença para realizar uma obra. O Estado concede a licença. E depois ele renuncia. E depois ele faz o quê? E depois ele abre mão daquela licença que ele adquiriu. Ele pode renunciar, claro, é um direito que lhe assiste. E se ele renuncia, desaparecimento de quê? Do ato que concedeu aquela licença. A licença ela vai desaparecer pelo instituto da renúncia. A licença irá desaparecer. Então, na tela, olha lá, renúncia também vai aparecer aí como forma de extinção. A renúncia, portanto, vai aparecer aí como forma de extinção. Beleza? 6.4, nós temos talvez aquela hipótese que mais caia. Não é a conclusão, nem de objeto, nem de prazo, não é o desaparecimento de sujeito, nem de objeto, não é renúncia, é a extinção do ato pela retirada do poder público. Quando o poder público retira o ato. Retirada do
poder público pela retirada do poder público. Beleza? Então você tem aí a retirada do poder público, que pode se dar de várias formas. Você tem aí a cassação, caducidade, contraposição, anulação e revogação. E aí a gente termina. A, B, C, D e E. Quais são as hipóteses, Éden? Primeiro, cassação. Depois você tem aí caducidade, contraposição, anulação e revogação. Quando o poder público ele não quer mais o ato, ele retira o ato. E o ato pode ser retirado por cassação, caducidade, contraposição, anulação e revogação. Ora, meus caros, como é que se dá a cassação, Éden? Falemos primeiro dela, cassação. A cassação, ela se dá pelo descumprimento de uma das condições impostas para a prática do ato. Imagine que você bata as portas da administração pública e peça uma licença para que você possa construir um hotel. Uma licença para o funcionamento, para a construção e funcionamento de um estabelecimento hoteleiro. E aí, Tiagão, o sujeito bate as portas da administração, pede a licença para construir, pede a licença para funcionar, o Estado confere toda a licença e, no lugar de um motel, ele coloca o quê? Um motel. Imagine, tem cidade no Brasil que é proibido um motel. O prefeito se arrependeu depois, porque as pessoas estavam indo para os motéis das cidades vizinhas. Né? Para os motéis das cidades vizinhas. E toda a tributação do imposto sobre o serviço, o imposto sobre o serviço, que é o ISS, que é um tributo municipal, passou a pertencer ao outro município. Então, os seus munícipes não geram riqueza para o município. Por quê? Porque, como aqui não tem motel, eles vão para o motel da cidade vizinha e aí a circulação, o imposto sobre o serviço ali, que é o imposto municipal, fica para outro município. Se arrependeu depois do município. Agora, para que proibir o motel? Né? Deixa o povo se amar, namorar. O direito do povo, fundamental, de buscar a felicidade, se você interpretar extensivamente. Meus amigos, nesse caso, o que nós temos? O sujeito pediu licença para construir um hotel e construiu um motel. A licença vai ser o quê? Cassada. E por que cassação, professor? Porque houve o descumprimento das condições impostas para a prática daquele ato. Então, na tela, observe, você vai ter aí uma cassação, porque foi o descumprimento das condições impostas. Depois você pode ter aqui outra forma de extinção, que é a caducidade. Outra forma de extinção, que é a caducidade. E quando é que se dá a caducidade, professor? Aqui você tem, não em razão de um descumprimento, mas em razão de uma norma jurídica que impede que o ato continue existindo. A extinção do ato não pelo descumprimento de condição imposta para a sua prática. Não pelo descumprimento de condição imposta para a sua prática. Não por isso. Mas, por que, professor? Neste caso, nós temos aqui, por uma norma jurídica que surge, uma norma superveniente, que não mais permite que aquele ato continue existindo. Então, imagine que você tinha na cidade um circo que ficava em determinado terreno. É comum, né, Tiago? Você chegar na cidade, às vezes tem aquele terreno baldio e a galera coloca ali o terreno público e aí coloca o circo ali e pede para o Estado a permissão para usar aquele bem público. E aí a permissão é concedida, a permissão para o uso de bem público. E o Estado percebe que depois a Câmara, o Estado lê o município, né, o Estado em sentido lato, mas o município percebe que a Câmara aprovou um novo projeto de lei. E esse projeto de lei vai trazer o PDDU. Imagine a Lei de Ordenamento e Uso do Solo, a LOUS, e o novo PDDU. E o novo PDDU daquele município vai dizer que por aquele terreno agora vai passar um viaduto. E, com certeza, não vai poder ter um círculo naquele lugar. A superveniência dessa nova lei, ela não vai extinguir aquele ato de permissão de uso de bem público? Vai, porque não mais vai ser permitido que o circo permaneça ali. E tudo isso porque surgiu uma nova lei que mudou o cenário, que mudou a situação. A superveniência de norma jurídica que impede que o ato anterior continue existindo, isso aí é caso de quê, Éden? Isso aí é caso de caducidade. Na tela, observe comigo, você tem agora a contraposição. Falamos de caducidade e a contraposição é quando nós temos dois atos. Quando é que acontece contraposição, professor? Acontece contraposição quando nós temos dois atos, sendo que o segundo elimina os efeitos do primeiro. Você tem dois atos e o segundo elimina os efeitos do primeiro. Então, imagine, José foi nomeado para determinado cargo. Qual cargo, Éden? Secretário de Indústria e Comércio do Estado da Bahia. José foi nomeado para o cargo de secretário da Indústria e Comércio do Estado da Bahia. Pronto. José, em seguida, foi demitido. Foi exonerado do seu cargo. O segundo ato, afasta ou não afasta os efeitos do primeiro? Claro. Então, o ato de nomeação continua existindo? Não.
E o que é que extingue esse ato? A demissão. Então, essa extinção se deu por que instituto? Pela contraposição, em que você tem dois atos e o segundo ele se contrapõe ao primeiro. Em que você tem dois atos e o segundo se contrapõe aos efeitos do primeiro, e o primeiro é afastado pelo segundo. Ok? O que é isso, professor? Na tela, isso aí é contraposição. E aí, meus amigos, sobram as duas formas clássicas que nós temos aqui, de retirada do ato pelo poder público. Eu diria que são as que mais caem. É claro que aqui precisamos saber o que é uma caducidade, uma cassação, uma contraposição, mas o que mais cai é anulação e revogação. E sobre anulação e revogação, eu quero falar a partir de uma tabela. Primeiro eu quero colocar aqui anulação de um lado, revogação do outro, anulação de um lado, revogação do outro, e o que nós temos, Éden? De um lado, anulação, do outro lado, revogação. O que nós temos? Primeiro, quais são as causas? Primeiro vou colocar aqui quais são as espécies de atos que podem ser anulados e quais são as espécies de atos que podem ser revogados. Quais são as causas que podem dar ensejo a uma anulação, que podem dar ensejo a uma revogação. Essas duas primeiras perguntas são fundamentais. Primeiro a gente responde a elas e depois parte para as outras. Quais são as espécies de atos que podem ser anulados? E aqui eu posso garantir, não só os atos vinculados, como também os atos discricionários. Não só os atos vinculados, agora sim, como também os atos discricionários. Não só atos vinculados, como também atos discricionários. Não só atos vinculados, como também atos discricionários podem ser anulados. Quais são os atos que podem ser revogados? Apenas atos discricionários. Apenas atos discricionários podem ser o que, professor? Apenas os atos discricionários podem ser revogados. Por quê? Porque a revogação, meus amigos, ela tem como causa a inconveniência e a inoportunidade para a prática do ato. Por isso que eu falei dessas duas primeiras. É diferente da anulação, que tem como causa a ilegalidade ou ilegitimidade. A ilegalidade ou ilegitimidade. Então, a anulação tem como causa a ilegalidade e a ilegitimidade. A anulação tem como causa ilegalidade e legitimidade. A revogação tem como causa inconveniência e inoportunidade. Então, como a revogação ela leva em consideração a conveniência e a oportunidade para a prática do ato, com certeza a revogação ela recai sobre aqueles atos que possuem mérito, porque mérito é juízo de valor, conveniência e oportunidade. E quais são os atos que possuem mérito? Só os atos discricionários. Logo, como só os atos discricionários possuem mérito, somente eles poderão ser objeto de revogação. Como somente os atos discricionários possuem mérito, somente eles poderão ser objeto de revogação. Só eles. Os atos vinculados não podem ser revogados. Então, só se revoga o que tem mérito. O vinculado não tem mérito, não vai ser revogado. O discricionário tem mérito, vai ser objeto de revogação. O que gera uma revogação? A revogação é a inconveniência e a inoportunidade que vai gerar. Se o ato não é mais conveniente e não é mais oportuno, ele deve ser revogado. Se não é mais conveniente e oportuno, vai ser revogado. E o que gera a anulação? A ilegalidade e a ilegitimidade. Se o ato ele é ilegal e legítimo, ele vai ser anulado. O caso vai ser de anulação. Beleza? Vem comigo na tela, observe. Você tem aí, portanto, falei das espécies, falei aí das causas, e você poderia me perguntar, além disso, professor, o que temos que perceber em relação à anulação e revogação? Efeitos. Quais são os efeitos de uma anulação? Como regra, os efeitos são ex tunc. E o que é ex tunc? Retroativo. Como regra, se você anula um ato porque ele é ilegal, é como se o ato nunca tivesse existido. Como se ele nunca tivesse existido. Nunca tivesse existido. E nesse caso, portanto, a anulação ela vai retroagir, porque se ele nunca existiu, ele nunca produziu efeitos. Então, a anulação ela vai retroagir, porque se ele nunca existiu, ele nunca produziu efeitos. Se ele nunca existiu, ele nunca produziu efeitos. Ok? Então, nesse caso, vai ser ex tunc. Ex tunc. Tem exceção, Éden? Tem. Atos ampliativos. Tem exceção? Tem. Os atos ampliativos. E o que são atos ampliativos? São aqueles atos que ampliam os direitos dos administrados. Atos ampliativos são aqueles atos que ampliam o plexo de direitos dos administrados. Vamos supor, você pede uma licença porque você tem uma pós-graduação e o poder público lhe dá essa licença. Depois de um tempo, o poder público percebe que você só apresentou a monografia, apresentou a monografia, mas ainda não obteve o certificado.
e não tinha como conceder o abono, o aumento na remuneração, sem certificado. E aí ele vai e anula. Foi legal o ato de concessão daquele abono, foi legal. Mas você estava de boa fé? Estava. Bom, só que você já tem um ano recebendo. Você vai ser obrigado a devolver tudo que você ganhou? Tem lógica, Tiagão? Tem que devolver o que ganhou um ano, se você pediu de boa fé. Imagine, você chega na repartição pública, você é servidor e fala, pô, a lei fala que quem tem pós pode ter um acréscimo na remuneração, eu tenho pós, eu quero acréscimo. O Estado concede um ano recebendo a remuneração a maior. Um ano. Chega lá, ele percebe que não deveria ter concedido, anula, mas você estava de boa fé. Você vai ter que devolver um dinheiro que você já gastou? Não, não tem sentido. Porque esse ato lhe beneficiou por erro da administração. Então, nesse caso, como estamos diante de um ato ampliativo, lembre-se dessa expressão, atos ampliativos são aqueles que aumentam o plexo de direitos dos administrados. Aumentam a gama de direitos. Então, na tela, olha lá, diante de atos ampliativos, a anulação, eu vou colocar em outra cor, porque é em caráter excepcional, ela vai ter efeitos ex nunc. Diante de atos ampliativos, a anulação vai ter efeitos ex nunc, ok? Mas em vermelho, porque é só em caráter excepcional, é só diante dos atos ampliativos. Somente em caráter excepcional, somente diante dos atos ampliativos. E a revogação, professor, será o quê? Sempre ex nunc. Revogação não retroage, porque é só dali para frente, ok? Professor, até aqui tudo tranquilo. Espécies, vinculados discricionários, causas, ilegalidade e legitimidade, inconveniência e inoportunidade, efeitos ex tunc e ex nunc, com a observação do ato administrativo. E agora, pergunta, quem é que pode anular e quem é que pode revogar? Pergunta-se, quem pode anular e quem pode revogar? Bom, o Poder Judiciário, ele pode anular os atos? Claro. O Poder Judiciário, ele faz o controle da legalidade e da legitimidade dos atos. Se o Poder Judiciário, ele é responsável por fazer o controle da legalidade, se o Poder Judiciário, ele é responsável por fazer o controle da legalidade e da legitimidade, se ele é responsável por esse controle da legalidade e da legitimidade, o que é que nós temos? Se o Judiciário, ele é responsável por esse controle, ele pode anular um ato ilegal. Claro que ele pode, de quem for. E aqui, claro, nós estamos falando de atos administrativos, logo, aqueles praticados pela administração pública ou por quem lhe represente ou por quem lhe faça às vezes. Então, nesse caso, o que nós temos? Sem sombra de dúvidas, nós temos aí que será possível sim o judiciário anular. A administração, ela pode anular os seus próprios atos, professor? Pode, claro. A administração pública pode anular os seus próprios atos. Então, na tela, olha lá, quem é que anula? Você tem aí o judiciário, você tem aí a própria administração. O judiciário e a própria administração, em nome do princípio da autotutela. A administração, ela própria anula, repito, em nome do princípio da autotutela. E o princípio da autotutela, ele vai dizer o que, Éden? E o princípio da autotutela, ele vai dizer que súmulas 346, vale a pena conferir, e 473 do Supremo Tribunal Federal. Câmera 2, vem comigo, olha lá, súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. A 346, ela é mais enxuta. A súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. A 473, ela é mais completa. E ela diz o que, Éden? Que a administração pública, ela engloba a 346. A administração pública poderá anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. A administração poderá anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem legais, porque deles não se originam direitos, mas também poderá extinguir, ou melhor, revogá-los, mas também poderá revogá-los, agora o motivo muda, por motivo de inconveniência e de inoportunidade. Na verdade, ela fala por motivo de conveniência ou oportunidade, mas é claro, querendo dizer que o ato não era mais conveniente, claro, querendo dizer que o ato não era mais oportuno, que o ato não era mais conveniente, que o ato não era mais um ato oportuno. Então, nesse caso, sem dúvida, nós temos aí que, pelo princípio da autotutela, não só o judiciário, como também a administração, ela pode, repito, anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem legais, porque deles não se originam direitos, mas também poderá revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, claro, se o ato não for mais conveniente, se o ato não for mais um ato oportuno. Na tela, olha lá, quem é que pode revogar agora, professor? Quem é que pode revogar? Bom, quem pode revogar é a administração. Quem pode revogar os atos da administração é a própria administração. É a administração que pode revogar os seus próprios atos. Beleza? Aí você fala, e o judiciário não pode revogar os atos da administração? Não, porque o judiciário, volto a repetir, o judiciário, ele controla legalidade. O judiciário, ele controla legitimidade.
Judiciário controla legalidade, judiciário controla legitimidade, mas ele não controla inconveniência e inoportunidade, por isso que só a administração pode revogar os seus próprios atos. E aí você coloca uma observação. Aquela observação que você deve colocar na sua mente, no seu coração e na sua corrente sanguínea. Aquela observação que deve valer sempre. Qual é a observação, Éden? Parta de uma premissa segura. Nenhum poder pode revogar ato administrativo que tenha sido praticado por outro poder. Nenhum poder pode revogar ato administrativo que tenha sido praticado por outro poder. Nenhum poder pode revogar ato administrativo de outro poder. Beleza? Tudo jóia? Então, o Poder Judiciário, a gente está falando aqui de atos praticados no âmbito do Poder Executivo, atos administrativos, atos da administração pública. Então, o Judiciário não pode revogar. Só quem pode é o próprio Poder Executivo, porque nenhum poder revoga ato praticado por outro poder. Agora, será que existe alguma exceção? Não a essa ideia que eu apresentei. Nenhum poder pode revogar ato de outro poder e isso não muda. Agora, eu tenho aqui uma observação para fazer que, como asterisco, significa o que, Éden? A observação significa o quê? Essa observação aqui, ela vai dizer que, neste caso, o que nós temos? O judiciário, ele não pode revogar os atos da administração, mas cada um dos poderes da República pode exercer tanto função típica quanto função atípica. Cada um dos poderes da República pode exercer tanto função típica quanto função atípica. E se a função típica do Poder Judiciário é julgar, atipicamente ele pode normatizar. Quando um tribunal elabora o seu regimento interno, isso é ato normativo, ele está atuando atipicamente como se fosse um legislador. Da mesma forma, atipicamente ele pode administrar. Atipicamente o Poder Judiciário pode administrar. Quando ele organiza internamente a sua vara, quando ele concede licença para um servidor, férias, e alguns atos são discricionários na atividade administrativa atípica do Poder Judiciário. Então, ele não pode revogar os atos da administração, nada impede que ele revogue os seus próprios atos administrativos, quando praticados, obviamente, no exercício de sua função atípica, porque ele não vai revogar o ato da sua função típica, não, porque a sua função típica é julgar. Ele não vai revogar a sentença que ele deu, não pode. Agora, um ato administrativo que seja praticado no exercício de sua função atípica, aí ele pode revogar, ok? Um ato administrativo que tenha sido praticado no exercício de sua função atípica, aí, sem dúvida, ele vai revogar sim. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo? Professor, só para terminar, a tabela está beleza, está linda, mas tem prazo para anular? Como regra, não. Como regra, a administração, inicialmente, não se falava em prazo. Inicialmente não se falava em prazo, que a anulação não tinha prazo. Hoje, a doutrina tem invocado aqui o artigo 54 da Lei de Processo. Então, em relação ao prazo, a doutrina ela tem invocado o artigo 54 da Lei de Processo. Observação, olhe lá, quanto ao prazo, você coloca aqui, observação, artigo 54 da Lei de Processo Administrativo Federal. Artigo 54 da Lei de Processo Administrativo no âmbito federal. Esse artigo diz o que, Éden? Eu vou pensar esse artigo aqui no meu aplicativo. A Lei de Processo Administrativo no âmbito federal, Lei 9784 de 99, 9784 de 99, e mais especificamente no seu artigo 54, ela diz o que, professor? Ela diz que o direito da administração pública de anular, olha o que ele diz, o direito da administração pública de anular os atos de que decorram efeitos favoráveis para os administrados decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, em regra, não tinha prazo para anular, mas atos de que decorram efeitos favoráveis para os administrados, o prazo de 5 anos, claro, desde que o sujeito esteja de boa fé. Então, é 5 anos para aqueles atos, né, que gerem benefícios para os administrados, dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, aí você tem um prazo de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Então, para anular, em regra não há prazo, salvo aqueles atos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, o prazo aí vai ser o prazo de 5 anos. O prazo vai ser o prazo de 5 anos, ok? Salvo comprovada má-fé. Porque se tem má-fé, aí não vai se aplicar esse prazo. E para a revogação, Éden, olha lá, observação número 2. Para a revogação tem prazo? Não. Para a revogação não há prazo. Isso aqui é anulação. Isso aqui é revogação. E aqui não tem prazo. A revogação, ela não tem prazo. E a revogação, ela não tem prazo, mas ela tem limites materiais. E o que dizem os limites materiais? Que alguns tipos de atos não podem ser revogados. Por exemplo, a gente já viu na tela, olha lá, qual é o ato que não pode ser revogado? O ato vinculado.
Porque só o discricionário é a única espécie de ato que admite a revogação. O vinculado pode ser anulado, mas não pode ser o quê? Revogado. Então, o primeiro limite material é que o ato vinculado não pode ser revogado, porque ele não tem mérito, não cabe a revogação. Também aqueles atos que já produziram direito adquirido, não podem. Atos que já produziram direito adquirido não podem ser revogados. E o também chamado ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito também não pode ser revogado. Então, imagine, o sujeito pede licença para tratar de interesse particular. Goza da licença, ele volta da licença, o Estado pode dizer revogo, como se o tempo não para, ele não pode mais voltar no tempo e a licença já foi gozada. Ato jurídico perfeito, não tem como mais revogar, ok? Então, não há prazo para revogação, porém há limites materiais que impedem que ela aconteça. Atos vinculados não podem ser revogados, muito menos aqueles que já produziram os seus efeitos, os atos jurídicos perfeitos e os atos que constituíram direito adquirido. E anulação, em regra, não tem prazo, mas se do ato decorre efeito favorável para o administrado, prazo de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Bom, aqui a gente termina atos e, consequentemente, o segundo bloco. Vamos para, agora sim, mais um intervalo e voltamos já já.